Olá, queridas, sejam todas muito bem-vindas a mais um salmo. Hoje nosso salmo é o salmo de número 79 e ele nos diz assim: Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas, deram os cadáveres dos seus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Somos motivos de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Até quando, Senhor? Ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a tua terra. Não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados. Vem depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque as nações hão de dizer: onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros. Pela força do teu braço, preserva os condenados à morte. Retribui 7 vezes aos nossos vizinhos as afrontas com que te insultam, Senhor. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Esse salmo, amadas, é um salmo que clama por ajuda em meio a uma grande calamidade. O salmista ele vem descrevendo aqui a desolação de Jerusalém, a destruição do templo e o massacre do povo. É um grito de socorro que reconhece a ira de Deus, mas também clama por sua misericórdia. Este salmo ele nos mostra o desespero dos fiéis em meio à devastação. Também nos ensina sobre a soberania de Deus, sobre a sua justiça e a sua misericórdia. Ele nos traz palavras que podem parecer duras aos nossos ouvidos, mas elas são um reflexo, da angústia que o salmista sentia perante a opressão das nações e o aparente esquecimento de Deus. Muitas vezes nós, fazemos isso no nosso interior, nós clamamos dessa forma, às vezes não expressamos em palavras, mas o salmista aqui ele estava tão desesperado que ele expressou em palavras aquilo que estava na sua alma. Então essas palavras, elas nos lembram que nós vivemos em um mundo caído, onde muitas vezes Deus é deixado de lado, onde as nações, os povos se recusam a conhecer o Senhor como Deus. Em tempos de adversidade, de sofrimento, muitas vezes essa pergunta ela ecoa, como o salmista: até quando, Senhor? Até quando? No entanto, nós devemos realmente entender que Deus ele é ao mesmo tempo justo, mas ele também é misericordioso. A sua ira contra o pecado, ela é uma expressão da sua santidade, e a sua misericórdia é a garantia do seu amor. Então a ira de Deus ela não dura para sempre, mas ela se acende contra a injustiça e a impiedade. Deus ele é um Deus justo. Então quando nós clamamos a Ele, nós pedimos a sua intervenção, nós estamos reconhecendo a sua soberania e a sua justiça. Então, apesar de Deus ser um Deus justo na sua ira, Ele também é abundante em misericórdia. Ele é paciente, Ele espera que todos cheguem ao arrependimento. Então, muitas vezes a gente quer ver Deus agindo agora, mas Deus é um Deus que dá tempo para as pessoas se arrependerem. Deus realmente não quer que ninguém se perca. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, mesmo no meio das angústias, nós podemos realmente ter esperança que Deus vai agir no tempo dele. Então, orar por aqueles que não conhecem a Deus é um dever que nós, como cristãos, temos. Nós não devemos simplesmente clamar pela ira de Deus sobre essas pessoas, mas também pela misericórdia de Deus, que Deus dê tempo. Então, que nós venhamos a clamar que o Senhor derrame a sua graça realmente sobre a nossa nação, sobre todas as nações que não reconhecem a sua autoridade. Que nós devemos clamar realmente pela misericórdia, pelo perdão de Deus.
Então, esse salmo, ele também nos convida a lembrar que os erros dos nossos antepassados, eles não determinam o nosso futuro. Muitas vezes, quando nós olhamos para as nossas vidas, para o nosso país, nós somos sempre tentados a colocar a culpa neles, porque eles erraram, hoje nós estamos pagando, mas o erro deles não determina o nosso futuro. Embora muitas vezes nós possamos carregar o fardo, né, das nossas falhas, das falhas daqueles que vieram antes de nós, né, através das nossas gerações, Deus ele está sempre pronto para mostrar a sua misericórdia. Deus é paciente, Deus está sempre disposto a perdoar. Não importa quão grandes sejam os nossos pecados ou os pecados dos nossos pais. A misericórdia de Deus não tem limites. E Ele deseja que todos nós nos aproximemos dele em arrependimento e fé. Então, ao confrontar os erros, né, dos nossos antepassados, nós devemos lembrar que Deus ele nos chama a aprender com eles e a buscar o seu perdão. Então, não é porque meu pai fazia que eu preciso continuar fazendo, não, eu preciso aprender com isso e não fazer. A misericórdia de Deus ela não é apenas um alívio para nossas almas, mas ela também é um chamado para uma vida nova. Então, quando nós estamos desanimados, nós devemos clamar realmente pela misericórdia de Deus, reconhecendo que nós somos incapazes de superar as nossas lutas sem Ele. Então, Deus está sempre ao nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele está pronto sempre a nos perdoar, a nos dar nova esperança, a nos dar vida, mesmo que a situação seja, como disse o salmista, né, o sangue derramado, os cadáveres expostos, não há ninguém para sepultá-los. Muitas vezes a gente se sente nessa situação, parece que não há ninguém para nos ajudar. Ninguém está ali, ninguém pode fazer nada por nós, mas Deus ele está. Deus ele é aquele que age no tempo certo. Deus é aquele que tem sempre uma palavra para nos exortar, mas também uma palavra para nos trazer consolo. Então, que nós possamos realmente colocar a nossa confiança em Deus, principalmente quando nós nos sentimos desanimadas, quando nós olhamos para situações e falamos até quando, Deus? Nesse momento, nós devemos entender que Deus está no controle. Amém, queridas? Que o Pai possa ministrar o teu coração através desse salmo. Pai, no nome santo de Jesus, nós reconhecemos, Senhor, que nós não somos perfeitos e que erramos, Pai. Pedimos realmente, Deus, a tua ira, muitas vezes somos vingativas. E que os erros dos nossos antepassados também, Senhor, muitas vezes pesam sobre nós. Pai, muitas vezes nós nos escondemos atrás desses erros, Pai. Nós justificamos, Deus, os nossos próprios erros, Senhor, através desses erros. E nós queremos te pedir perdão nessa manhã, Deus. Pedimos tua misericórdia, teu perdão. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a aprender, Senhor, com os erros, Senhor, do passado, Pai. Tanto nossos, Pai, como dos nossos pais. Que nós venhamos aprender a caminhar, Senhor, em direção ao futuro, Deus, de amor, de graça, de misericórdia. Entendendo, Senhor, que o Senhor é aquele que prepara o caminho para nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, quando nós estivermos desanimadas, Deus, que nós venhamos realmente lembrar, Senhor, da tua presença, Senhor, porque ela é constante, Senhor, nas nossas vidas. O teu amor, Senhor, ele é infinito, Pai, e nós te glorificamos por isso. Pai, no meio das adversidades da vida, Senhor, nos momentos, Senhor, que nós estivermos, Deus, passando por sofrimento, Senhor, que nós venhamos, Senhor, a entender, Senhor, que nós só temos o Senhor, e que nós venhamos a clamar a Ti. Reconhecemos, Senhor, que a Tua ira, Senhor, ela é justa, Pai, contra o pecado. Mas nós também Te agradecemos, Deus, pela Tua infinita misericórdia. Pai, muito obrigada, Deus, porque as Tuas misericórdias, Deus, são a causa de não sermos consumidos, Pai. Pai, nós pedimos, Senhor, que a Tua graça alcance também, Senhor, o coração, Senhor, daqueles que ainda não Te reconhecem, Pai. Pai, daqueles que ainda, Senhor, envergonham o Teu nome, Deus, aqueles, Senhor, que repudiam, Deus, a Tua mensagem, Pai. Nós pedimos a Tua graça, Deus, o Teu perdão. A Tua palavra diz, Deus, que a Tua bondade é que leva o homem ao arrependimento. Então nós pedimos mesmo, Deus, que a Tua bondade, Deus, alcance o coração, Senhor, daqueles que ainda não Te reconhecem como Senhor das suas vidas. Muitos, Senhor, no nosso país, nas nossas famílias, reconhecem o Senhor, conhecem o Senhor, mas Te reconhecer como Senhor são poucos, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, nós oramos por essas pessoas.
Senhor, nos dê força, Senhor, para permanecer firme na nossa fé, Senhor. Nos dê força, Senhor, para continuar, Senhor, acreditando que o Senhor Deus está no controle, Pai. E nos dê amor, Pai, para interceder por aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te clamamos nesta manhã. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridas. Que vocês tenham um excelente dia e que esse salmo continue ministrando o teu coração no decorrer desse dia, da semana e de toda a tua vida. Em nome de Jesus.